Bom, o tanque de aeração, a gente já falou, né, bastante dele, né, fornecimento de oxigênio é um dos requisitos ambientais extremamente importantes, mas a gente tem outros requisitos ambientais aí, como presença de macro e micronutrientes, como pH adequado para o processo biológico. Normalmente esse pH se situa próximo à neutralidade, né? Aí pHs da ordem de 6,5 a 8, por exemplo, são típicos em sistema de lodo ativado. Essa concentração de oxigênio dissolvido também, ela se situa ali entre 1 e 3 miligramas por litro, né? É muito importante que a gente mantenha essa concentração dentro dessa faixa, né? Por quê? Porque baixas concentrações de oxigênio dissolvido podem liderar problemas operacionais, por exemplo, como entumecimento de lodo, né? Ou bulking, como a gente vai ver mais para frente, e elevadas concentrações de oxigênio vai encarecer o teu processo, tá? Portanto, o controle operacional hoje em dia já é feito a partir de sensores, né? Que você tem ali, quando chega a um valor mínimo, ele aciona os aeradores ou a linha de aeração, né? E quando chega no valor máximo, ele para, né, desta forma, mantendo os custos operacionais ali dentro de valores menos, digamos assim, menos caros, né? Mais uma vez mais, são processos comparativamente a outras tecnologias mais caras, mas oferecem também um conjunto de vantagens operacionais, tá? Aqui é apenas uma foto, gente, desse floco, né, que a gente tem, esse floco formado pela presença de micro-organismos com diferentes morfologias mais filamentosas, né, que dão essa estrutura para o floco biológico, micro-organismos de outras formas, né, como micro-organismos esféricos, cilíndricos, curvados, né, muitas vezes espiralados. E aí a presença de substâncias poliméricas extracelulares, né, que é essa espécie de matriz polimérica que vai ajudar bastante nesse processo de formação de floco, né? Por quê? Porque além de facilitar a agregação microbiana, ainda vai facilitar a agregação de outras partículas ali mais inertes, minerais, enfim, que vão conferir maior densidade para o teu floco, né? E uma vez mais, quanto maior a densidade, mais fácil ele vai ser separado na unidade de separação sólido-líquido, tá? Isso aqui é uma vista de outro floco e muitas vezes a presença de outros tipos de organismos, né? Micro-organismos ali presentes em sistema de lodo ativado. Por exemplo, isso aqui é um protozoário, né? Que se alimenta de flocos biológicos. Então, quando a gente tem protozoários na estação de tratamento, primeiro é um indicativo de que a tua estação está funcionando mais ou menos adequadamente, bem, né? Quando você tem algum distúrbio operacional, normalmente são espécies que rapidamente são eliminadas do processo, e eles ajudam muito na questão da manutenção da baixa quantidade de sólidos em suspensão não efluente, né? Eu já visto que eles se alimentam de sólidos em suspensão, né? E ajudam também na questão da clarificação, né? Portanto, essa riqueza microbiana, né, é muito importante em sistemas de lodo ativado, tá? Outros requisitos, né, baixas temperaturas, né, não baixas temperaturas, né, digamos assim, ou a manutenção da temperatura na faixa, digamos assim, mesofílica é a usual, né, portanto, quando você tem efluentes, por exemplo, industriais, que são gerados em elevadas temperaturas, e como você tem também que muitas vezes a temperatura é um padrão de lançamento, nas estações você tem unidades de abaixamento de temperatura, trocadores de calor, né, que são instalados muitas vezes previamente aos tanques de geração, né, logo após ou fazendo parte ali do tratamento preliminar de esgotos, e aí você tem a manutenção, né, normalmente da faixa mesofílica de tratamento, ou seja, 25 até 35, 37 graus ali, né? Já vejo que normalmente
esse padrão de lançamento para a temperatura é temperaturas abaixo de 40 graus, por exemplo, né? E quanto maior essa temperatura, né? Se a gente lembrar da parte de crescimento microbiano, os processos metabólicos eles crescem com o aumento da temperatura, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com esse máximo, porque a partir de um valor ótimo, né, de um valor máximo, você tem um processo de desnaturação proteica muito elevado com esse aumento dessa temperatura. Portanto, a gente tem que trabalhar ali dentro de valores usuais, né, de temperatura, por exemplo, 35, 37 graus, né, como limites, porque você pode vir a ter, né, uma perda de eficiência ali no teu processo de tratamento. Tá? Temos que manter determinadas substâncias tóxicas em valores baixos, né? Então, dependendo do tipo de água residuária, você tem que ter a remoção de determinados compostos que possam vir a causar problemas de toxicidade ali no sistema de lodo ativado, por exemplo, em vários curtumes, né? Remoção de cromo, muitas vezes, várias indústrias você tem que ter remoção de unidades que produzam efluentes extremamente salinos, né? Você tem que, muitas vezes, retirar, ter linhas específicas para esses efluentes na tua indústria. Enfim, né? Tem que ter muito cuidado com a parte de lavagem de tanques, né? Que muitas vezes você tem a utilização de soda cáustica, né? Nessas lavagens de tanques ou lavagens ácidas. Portanto, temos que manter essas condições ambientais adequadas, né? Muito cuidado com a parte de óleos e gorduras, porque isso pode acarretar em problemas operacionais, né? De flotação de biomassa no tanque de aeração e também no decantador secundário, né? Ou seja, um conjunto de fatores que podem prejudicar a eficiência do teu processo de tratamento. Isso é uma vista, né, do sistema de lodo ativado e de um tanque de aeração com aeradores superficiais, né? Esses aeradores eles são colocados em flutuantes, como a gente está vendo aqui, esses flutuantes são ancorados aqui para evitar essa, né, essa locomoção dentro do tanque de aeração, certo? Uma coisa importante também é que quando a gente calcula normalmente essa demanda carbonácea, por exemplo, né, e ou nitrogenada, a gente tem que muitas vezes dividir essa potência total em um número N de módulos, né, ou de sistemas de aeração, de maneira a gente garantir não só a oxigenação, mas também a mistura no tanque de aeração. Tá? E já para a gente ir avançando um pouquinho, né, a gente tem nessa modalidade convencional, né, ou na modalidade de aeração prolongada, a gente tem a existência de um decantador secundário. O objetivo do decantador secundário, gente, é diferente, é separar o que nós chamamos de lodo secundário, né? Portanto, o lodo primário é aquele que é gerado no meu decantador primário e o lodo secundário é aquele que é gerado no decantador secundário, que grandemente é constituído de biomassa, de micro-organismo, né? E a principal diferença do sistema de lodo ativado, muitas vezes em relação a outras tecnologias de tratamento, é que nele você tem a recirculação de parte dessa biomassa separada no decantador secundário para o tanque de aeração. Essa, digamos assim, essa recirculação que me permite manter elevadas concentrações de biomassa no tanque de aeração, portanto, tenho mais micro-organismos para ajudarem no processo de remoção, por exemplo, da matéria orgânica, né, ali no tanque de aeração, e eu consigo desmembrar a idade de lodo desse tempo de detenção hidráulica no tanque de aeração. Desta forma, eu consigo ter um processo eficiente e um processo de baixa demanda diária. Né? Portanto, eu projeto tanque de aeração para a ordem de horas e mantém idade de lodo da ordem de dias, né? Como a gente vai ver ali nos parâmetros de dimensionamento. Tá? Essa recirculação, como eu já falei, né, ela é feita a partir de
de bombas, né? Normalmente, essas bombas, elas podem ser bombas centrífugas tradicionais, né? Ou muitas vezes eu posso utilizar parafusos do tipo Arquimedes, né? Parafuso de Arquimedes, né? Que fazem com que esse meu lodo do tanque do decantador secundário retorne para o tanque de aeração, tá? Isso aqui é apenas para a gente já finalizar essa primeira parte, né, do sistema de lodo ativado na modalidade convencional, ou seja, com o fluxo contínuo, né? Você tem ali o decantador primário, né, cuja função é remover parte desses sólidos sedimentáveis e diminuir a demanda de oxigenação no tanque de aeração. O tanque de aeração, que é o coração do sistema de lodo ativado, né, cuja função é remover parte grande parte da matéria orgânica carbonácea ali presente, né? E aí eu vou ter uma mistura sólido-líquido que vai ser removido num tanque que pode ser o meu decantador secundário e que uma parte vai ser recirculada ali desse lodo, vai ser recirculado para o tanque de aeração, né? Com isso, normalmente a gente trabalha com sólidos em suspensão ali no tanque de aeração da ordem de 4 kg por metro cúbico, né? E quando eu trabalho com outras formas de separação sólido-líquido, ou usando um flotador, ou usando membranas, né? Membranas vêm sendo mais utilizados, né, do que, por exemplo, sistemas de flotação, hoje em dia, até onde eu conheço, em que você vai ter a capacidade, muitas vezes, de manter dentro desse tanque de aeração, né, concentrações da ordem de até 15 quilos, né, de sólidos em suspensão por cada metro cúbico, né, de tanque, né, e com isso aumentando a eficiência de remoção e diminuindo ali a demanda diária, né. E aí a retirada do lodo excedente, que tem unidades específicas para esse gerenciamento. Isso aqui é apenas um fluxogramazinho, tratamento preliminar, né, decantador primário, em que eu gero o lodo primário, tanque de aeração, onde ocorrem as reações bioquímicas de transformação, separação sólido-líquido, que acontece aqui no decantador secundário, por exemplo, o lodo mais pesado vai para o fundo, uma parte é recirculado para o tanque de aeração, o que não é recirculado se junta com o meu lodo primário e vai para a unidade de gerenciamento do lodo, que no caso da modalidade de convencional, você tem usualmente ali uma etapa de adensamento, seguida de uma etapa de digestão, seguida de uma etapa de desidratação. Se vai haver o reaproveitamento desse lodo, né, seguido de uma etapa aqui de higienização, se não, após essa etapa de desidratação, seguido para uma unidade de exposição final, que normalmente é aterro sanitário. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nessa parte de gerenciamento de lodo, que a gente vai ter oportunidades mais para frente para discutirmos, né, em detalhes esse gerenciamento dessa fração sólida. Tá? Daqui do efluente, né, como eu falei, se a gente vai ter somente a remoção da matéria orgânica carbonácea, esse aqui é o arranjo usual, né? Se você vai ter remoção de nitrogênio, por exemplo, em nível terciário, aí a gente tem outros arranjos aqui mais para frente. E aqui, ao final, né, antes do encaminhamento desse efluente para um corpo de água, por exemplo, se houver necessidade, obviamente, de desinfecção, você tem ali a remoção dos micro-organismos patogênicos a partir dos diferentes processos de desinfecção, cloração, radiação ultravioleta, ozônio, enfim, as várias possibilidades, e aí o lançamento ou reuso desse efluente tratado.